Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao portal do Especial Jus Curso Online. Eu sou o professor Frederico Amado, coordenador e fundador também do Especial Jus, e esse é o nosso vídeo de apresentação do curso completo de prática previdenciária no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, edição 2023. Nós, como também abarcamos os benefícios assistenciais gerenciados pelo INSS, como o BPC Loas e o Auxílio Inclusão, e aqui posso até inserir o seguro-defeso do pescador artesanal, porque existe uma controvérsia se o seguro-defeso ele é previdenciário ou assistencial. Nós alteramos o nome do curso a partir desse ano para colocar e benefícios assistenciais do INSS. O objetivo desta aula de apresentação é apresentar a estrutura do curso, como ele funciona, para você ter ciência de todas as informações que são necessárias. Para este ano de 2023, carga horária mínima de 140 horas aula. Né? Iniciamos em 2018 para 2019 com 80 horas. O conteúdo só faz aumentar porque a normatização cresce e já é praticamente uma carga de pós-graduação. Nós temos aqui um total de 19 disciplinas já na respectiva grade, tá? Nós temos aqui, vou passar superficialmente para vocês, aposentadorias programadas urbanas, comuns e de professores, regras de transição das aposentadorias urbanas na emenda 103, aposentadorias das pessoas com deficiência, aposentadoria especial por agentes nocivos, os benefícios por incapacidade laborativa e perícia médica, está aqui, tanto na aposentadoria especial quanto nos benefícios por incapacidade laboral, são dois campos enormes de atuação previdenciária. Um outro campo é a parte rural e de pescadores artesanais. Por isso nós temos uma grande disciplina, que são os benefícios do segurado especial da Previdência Social, que é o produtor rural e o pescador artesanal em regime de subsistência. Diante da grande importância do CNIS e dos ajustes do salário de contribuição, desde 2022 criamos uma disciplina para alterações no CNIS e ajustamento do salário de contribuição, que vamos falar de indicadores do CNIS, complementação, transferência e agrupamento de salário de contribuição. Uma disciplina menor sobre salário maternidade urbano, uma disciplina muito grande, que também é uma fatia grande da atuação profissional, em que vamos falar dos dependentes dos segurados e dos seus dois benefícios, a pensão por morte e o auxílio reclusão. Vamos trabalhar com uma disciplina, essa primeira é comigo, essa disciplina é muito grande também, tem mais de 20 aulas, de revisão de renda mensal e cálculos previdenciários, em que eu analiso a parte jurídica, sem prejuízo de uma disciplina sobre cálculos previdenciários. Essa é a única disciplina que eu não ministro, porque ela é contábil. É o meu coautor do Manual Prático de Cálculos Previdenciários da editora Juspod, o professor Carlos Maciel, que vai ministrar essa disciplina neste ano de 2023. Depois a gente passa para duas disciplinas processuais. Prática administrativa no processo administrativo, INSS digital, talvez há mais modificações. Tivemos em dezembro de 2022 um novo regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência, uma disciplina que vai mudar bastante. E uma maior ainda, talvez a maior de todo o curso, sobre processo judicial previdenciário, mais conjugada aqui uma outra disciplina sobre procedimento dos juizados especiais federais. Então, essas duas mega disciplinas somadas têm aí mais de 50 aulas, por isso que o nosso curso entra no direito material e também no direito processual. Mais uma processual pela importância do mandado de segurança em matéria previdenciária para ela. Depois o seguro-defeso do pescador artesanal, que para muitos, inclusive para mim, é um benefício assistencial, embora seja controvertido. E os dois benefícios assistenciais típicos do INSS, o salário mínimo do idoso da pessoa com deficiência, o BPC Loas, e o criado em 2021, o auxílio inclusão, também muito importante. Por isso que o curso não é apenas direito previdenciário, ele também é direito assistencial nos benefícios que são gerenciados pela autarquia INSS. Depois uma disciplina recortada para a empresa, que é o direito previdenciário para a empresa, para quem atua representando empresas. E, finalmente, uma disciplina sobre crimes contra a Previdência Social.
No total, são 19 disciplinas, mas a gente vai ter uma disciplina de atualização. No final, sempre vai ter um módulo, que vai ser o 20º, de atualização. Por quê? Porque durante o prazo de acesso do curso, vocês têm 12 meses de acesso, até 3 acessos por aula. Todas as alterações normativas e também jurisprudenciais importantes a gente traz. Então o curso não abarca só tudo que veio de novidade até o final de 2022, não. Tudo que vier neste ano de 2023, ele vai abarcar dentro da parte de atualização. Por exemplo, eu gravei a disciplina de benefícios por incapacidade laborativa em março de 2023. Aí em junho de 2023 saiu uma lei nova alterando alguns pontos. Vai para a respectiva aula de atualização. Essa é a parte mais importante, porque a matéria ela muda mensalmente, então você tem que ter o acompanhamento das respectivas atualizações. Enquanto o curso estiver ativo nos seus 12 meses, você vai ter acesso a todas elas sem nenhuma cobrança. É por isso que a carga horária mínima, 140 horas aula, normalmente a gente passa, a depender. Teve ano de gravar 20, 30 horas de atualização, alterou uma IN do INSS, veio uma reforma da Previdência. Não importa o tamanho da alteração normativa, ela vai ser disponibilizada gratuitamente se ela surgiu após a respectiva gravação da disciplina. Há ainda um canal de dúvidas comigo, eu só não posso responder casos concretos, como procurador federal legalmente estou impedido, mas qualquer dúvida sobre a jurisprudência, sobre a legislação, eu inclusive respondo ao aluno em áudio, tá? Não há delegação, eu faço tudo isso, normalmente eu faço meia-noite, que é o horário final da minha última atividade, eu olho esse plantão de dúvidas. Ele fica logo embaixo do vídeo de aula, vocês podem verificar dentro da área do aluno. Todo o material de slides é disponibilizado. Da última vez que eu somei, estava em 3.000 páginas. Só que já está bem mais do que isso. Então, todos os slides, mais materiais adicionais, tudo isso faz parte do respectivo material de apoio. Vocês façam o download desse material. Ele é muito interessante para a respectiva prática profissional no direito previdenciário e no direito assistencial. Tivemos aí inúmeras novidades, alterações normativas, de normatização da autarquia, forte jurisprudência, por exemplo, dezembro de 2022 teve a revisão da vida toda e muitas novidades, e novidades que virão em 2023 e que vão estar na nossa programação. Conforme o cronograma aí no site, uma parte das disciplinas já estão gravadas, já desde o final de novembro, já venham fazendo as novas disciplinas para ter já o material para lançar em janeiro. E as demais a gente vai gravar 2 por mês até junho. Então a finalização vai ser em junho. Então temos aí acho que mais 11 para gravar. Fevereiro, março, abril, maio, junho, até o final de junho. A gente conclui junho de 2023 e depois só fazer as respectivas atualizações que se fizerem necessárias. Então sejam bem-vindos aqui. A gente vai fazer um grande curso, como a gente faz todo ano, com grande densidade, trazer todas as posições administrativas e de jurisprudência, quer aquelas que eu concordo, quer aquelas que eu discordo. A base do curso é o nosso maior livro, o Monstro Verde, o curso Direito e Processo Previdenciário, publicado pela editora Juspódio, que é o livro hoje de maior densidade disparada aí do direito previdenciário brasileiro. Tudo que eu estudo eu coloco dentro daquele livro. Nós vamos passar agora uma aula de amostragem grátis, tá? Então, logo a finalização aqui desta aula de administrativa de apresentação do curso, vocês vão assistir uma aula de aproximadamente 30 minutos. Eu espero que gostem, espero também que se matriculem para seguirmos firmes na sua capacitação profissional para este ano de 2023. Um abraço e boa aula. Fala pessoal, seguindo o nosso modo de revisionais, vamos tratar hoje da famosa revisão da vida toda, tema que foi acolhido inicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça e acolhida a tese também por 6 votos a 5, recentemente, em dezembro de 2022, pelo Supremo Tribunal Federal. Vimos que as concessões anteriores à emenda 103 de 2019, ou seja, entre a Lei 9876 e a emenda 103 de 2019, o salário de benefício é calculado pela média dos 80% maiores do salário de contribuição a partir de julho de 94, que é o plano real, conforme artigo 29, 1 e 2 da Lei 8213. Sucede que existem pessoas
de 10 a 15% dos casos que se prejudicaram em razão dessa limitação ao plano real. Por exemplo, eu conheço gente que pagou no teto antes do plano real e depois não tem nada ou tem salário mínimo. E aí, para essas pessoas, a limitação ao plano real foi ruim. Para a maioria das pessoas, a limitação ao plano real foi positiva. Por quê? Porque a pessoa tende a ganhar mais na segunda metade, na parte final da vida contributiva. Então, a revisão da vida toda, para a grande maioria das pessoas, não interessa porque reduz o salário de benefício e reduz a renda mensal. No entanto, imagine, uma vez eu peguei um caso, muitos anos atrás, de um gerente de banco que antes do plano real só tinha recolhimento no teto. E depois do plano real não tinha recolhimento nenhum. Ele aposentou com salário mínimo. Com a revisão da vida toda, ele saía do salário mínimo para o respectivo teto. Qual foi a tese inicialmente julgada no STJ no tema repetitivo 999? Que a regra permanente do artigo 29 da Lei 8213, o I2, não tem a limitação ao plano real. Já a regra transitória para antigos segurados do artigo 3º da Lei 9876 tem a limitação ao plano real. O que foi acolhido pelo STJ? Que tem que fazer dois cálculos. Um limitando ao plano real e o outro sem limitar ao plano real e aplicar o que foi mais favorável. Isso foi inicialmente firmado pelo Colendo STJ no repetitivo 999, que foi o recurso especial 1596203, julgado em 11/12 de 2019. A Lei 9876 de 99 adotou nova regra de cálculo dos benefícios previdenciários, ampliando gradualmente a sua base de cálculo dos benefícios, que passou a corresponder aos maiores salários de contribuição relativos a 80% de todo o período contributivo do segurado, substituindo a antiga regra que determinava o valor do benefício a partir da média aritmética simples dos 36 últimos salários de contribuição dos meses anteriores ao afastamento do segurado da atividade ou da entrada do requerimento administrativo. A nova lei trouxe também uma regra de transição no seu artigo 3º, estabelecendo que no cálculo do salário de benefício dos segurados filiados à Previdência Social, até o dia anterior à data de publicação da Lei 9876 de 99, o período básico de cálculo só abarcaria as contribuições vertidas a partir de julho de 94, que é a estabilização econômica do Plano Real. A regra transitória deve ser vista em seu caráter protetivo, como é típico do direito previdenciário. O propósito do artigo 3º da Lei 9876 de 99 e seus parágrafos foi estabelecer regras de transição que garantissem aos segurados eles não fossem atingidos de forma abrupta por regras mais rígidas de cálculo de benefícios. Nesse passo, não se harmoniza com o direito previdenciário admitir que, tendo segurado recolhido melhores contribuições antes de julho de 94, tais pagamentos sejam simplesmente descartados no momento da concessão do seu benefício, sem analisar as consequências da medida na apuração do seu valor, sob pena de infringência ao princípio da contrapartida. É certo que o sistema de previdência social é regido pelo princípio contributivo, decorrendo de tal princípio a consequência de haver necessariamente uma relação entre custeio e benefício, não se afigurando razoável que o segurado realize contribuições e não possa utilizar delas no cálculo do salário de benefício. A concessão do benefício previdenciário deve ser regida pela regra da prevalência da condição mais vantajosa ou benéfica do segurado, nos termos da orientação do STF e do STJ. Assim, é direito do segurado o recebimento de prestações previdenciárias mais vantajosas entre aquelas cujos requisitos cumpre, assegurando, consequentemente, a prevalência do critério de cálculo e proporciona a maior renda mensal possível a partir do histórico de suas contribuições. Desse modo, impõe-se reconhecer a possibilidade da aplicação da regra definitiva prevista no artigo 29, 1 e 2 da Lei 8213, na apuração do salário de benefício, quando se revelar mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876, respeitados os prazos prescricionais e decadenciais. Então, veja, o que foi aprovado no STJ e já adiantando, foi mantido no STF. Tem que fazer duas contas. Calcular o salário de benefício limitando ao plano real
E para aqueles segurados, obviamente, que têm salários antes de julho de 94, fazer um cálculo pegando lá desde o início das contribuições, pegando o período anterior ao plano real e fazer a média aritmética simples 80% maiores. Se, quebrando o plano real, pegando a vida toda, aumentar o salário de benefício, tem que ser aplicado isso. Se houver redução, nesse caso a tese não vai ser aplicada porque é maléfica. Cerca de 80% a 85% dos casos, a vida toda reduz o salário de benefício, em torno de 10%, no máximo 20%. Eu atuei com muitos processos da vida toda. Quando a gente fazia os cálculos, a gente via. No máximo 20% aumenta a renda. E são esses casos que têm interesse em ingressar com uma respectiva ação judicial. Vejam que tem prescrição e decadência, tá? Ou seja, se for favorável à tese, o juiz condenar, só recebe os últimos 5 anos antes da data do ajuizamento da ação. E muitos casos decaíram. A decadência decenal, ela conta a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento da primeira prestação. Então, praticamente, aí todo mundo, nós estamos, aí vamos supor, de 2012 para trás, pelo menos, 99 até 2012 aproximadamente, esses pagamentos nessas datas, primeiro pagamento do benefício, tudo isso decaiu com base no artigo 103 da Lei 8213. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado, ou beneficiário para a revisão do ato de concessão do benefício, a contar do dia 1º do mês seguinte ao pagamento da primeira prestação. Então vamos supor que um benefício pagou a primeira prestação em 30/11 de 2000, vamos supor, 30/11 de 2011. Se pagou a primeira prestação 30/11 de 2011, a decadência começou a ocorrer em 1º de dezembro de 2011. Aí você bota 10 anos em cima, ela ocorreu em 1º de dezembro de 2021. Então, esse caso, se ele não propôs ação judicial antes de 1º de dezembro de 2021 ou não fez requerimento administrativo antes dessa data, bye bye baby, decadência decenal consumada. Por ser uma revisional, o STJ aplicou a respectiva decadência. Vale frisar que no caso de benefício derivado, o STJ tem tese repetitiva de que a decadência conta do originário. O principal caso é o segurado que morre aposentado e deixa a pensão por morte. A decadência conta da aposentadoria e não da pensão por morte. Então a pessoa está com a pensão há 3 anos, mas a aposentadoria já tinha 20 anos do segurado. Aí quando você vai pegar o benefício originário, tem mais de 10 anos, ocorreu a decadência decenal revisional. E aí, observada a prescrição quinquenal e a decadência decenal revisional, o STJ fixou a seguinte tese. Aplica-se a regra definitiva do 29.1 e 2 na apuração do salário de benefício, quanto mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876 de 99, aos segurados que ingressaram no regime geral até o dia anterior à publicação da Lei 9876. Vejam, não chegamos na emenda 103 de 2019. Mas só para adiantar, a emenda 103, no artigo 26, caput, também faz a mesma limitação a julho de 94. No entanto, a decisão do STJ e do STF não se aplica às concessões com base no artigo 26 da emenda, apesar do artigo 26 da emenda fazer a limitação a julho de 94. Por quê? Porque a emenda no artigo 26 é regra única para antigos e novos segurados. Como é regra única, a tese da revisão da vida toda de ter 2 regras e aplicar a mais favorável, ela não se aplica. No próprio STJ, no voto vista da ministra Sucete Magalhães, isso tinha ficado claro. Ela disse expressamente que, cumpre observar por fim, que pelas novas regras estabelecidas na reforma da Previdência, instituída pela emenda 103, o marco temporal fixado em julho de 94, hoje regra transitória na forma do artigo 3º da Lei 9876, passou a ser a regra permanente nos termos do artigo 26 caput.
Nesse contexto, somente poderão se beneficiar da tese, ora proposta, aqueles segurados que implementaram condições para benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda 103. Ou seja, concessão de benefício com base no artigo 26 da emenda não se aplica à tese da revisão da vida toda. E houve o RE, e o RE foi julgado em 1º de dezembro de 2022 por 6 votos a 5. Essa posição do STJ, a grosso modo, foi preservada, tá? Inclusive com a decadência e com a prescrição. Eu, inclusive, assisti o julgamento todo da revisão da vida toda. E a tese firmada em 1º de dezembro de 2022 foi a seguinte: o tribunal, por maioria, apreciando o tema 1102 em sede de repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, vencidos os ministros Nunes Marques, Barroso, Fux, Toffoli e Gilmar Mendes. Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda 103, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Ok? Vejam, não tivemos julgamento de embargo de declaração até o momento da gravação dessa aula, poderemos ter, e não tivemos nenhum tipo de modulação até esse momento. Mas ainda não tivemos o trânsito em julgado da decisão, que ainda deve demorar bastante, tá? O STF demora muito, publicação de acordo, julgamento de ED e tal. Pra vocês terem uma ideia, os embargos de declaração da desaposentação, que foi julgado em 2016, o ED só foi julgado em 2019, 3 anos depois. Feita a consideração geral, nós vamos passar para situações específicas para que vocês possam compreender. Essa tese dispensa prévio requerimento administrativo. Conforme fixado no tema 350 em repercussão geral, teses notoriamente rejeitadas pela Previdência dispensam prévio requerimento, e a vida toda é notoriamente rejeitada pelo INSS. Além disso, revisão de renda mensal dispensa prévio requerimento administrativo. Logo, cabe interposição direta de ação judicial. Conforme falei, pelo menos 80% dos casos, a revisão é negativa. Ninguém vai entrar com ação para reduzir o salário de benefício. Então, para saber se há interesse do segurado, interesse e utilidade de agir, se a revisão lhe é benéfica, e é uma minoria dos casos que o é, tem que ter o cálculo da situação concreta. Logo, é indispensável que haja uma planilha de cálculo para demonstrar interesse e utilidade de agir. Mas, professor, são salários antigos, como é que eu vou fazer a conversão? Os sistemas de cálculo do mercado todos fazem revisão da vida toda. Só que tem um detalhe que o STJ e o STF não sabem que julgaram. Na aula anterior, nós vimos o divisor mínimo de 60% do BPC. Quando você quebra o plano real e pega salários antes do plano real, o divisor mínimo de 60% ele cai. Então, muita gente, quer dizer, nos casos de aumento de renda, não é a maioria, mas é muita gente, porque 10, 15% dos benefícios não decaídos dá milhões de processos, né? Muita gente, a renda, o salário de benefício eleva, não porque utilizou os salários antes do plano real, e sim porque, utilizando os salários antes do plano real, caiu o divisor mínimo de 60% do BPC. Reforçando que é indispensável que haja a elaboração da planilha de cálculo. Terceira situação, provas de salários de contribuição não registrados no CNIS. Vocês terem uma ideia, não existem salários registrados no CNIS anteriores a 1982. Então, o que não está no CNIS, o segurado tem que ter contra-cheque, carteira de trabalho, buscar microficha no INSS, se for contribuinte individual ou empregado doméstico. E esse é um grande problema dos segurados. Por quê? Quando não tem prova dos salários, não tem documento, não está no CNIS, considera um salário mínimo.
E considerando um salário mínimo, o valor ele baixa. Então, isso com base no artigo 35 da Lei 8213. Ao segurado empregado, inclusive doméstico, é o trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam provar o valor do seu salário de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício mínimo, o valor mínimo, devendo essa renda ser recalculada quando da apresentação da prova do salário de contribuição. Então, quando você prova o período, mas não tem a prova dos salários, não está no que diz, não tem documento, é salário mínimo, e isso reduz a respectiva média. É um dos grandes entraves da revisão da vida toda. Porque bater no salário mínimo tende a reduzir a revisão não ser útil para aquele segurado. Por exemplo, o segurado teve vínculos contínuos entre janeiro de 74 e junho de 94, mas só tem registro dos salários a contar de 90. Logo, o período de 74 até 89 vai ser considerado um salário mínimo. E certamente, num caso desse, a revisão da vida toda não vai elevar o salário de benefício desse segurado. Provavelmente vai reduzir o salário de benefício do segurado. Então, só cabe essa demanda nas situações de benefícios que não decaíram e benefícios que o salário de benefício ele é elevado. Nesse ponto, a tese é muito ampla, porque só o salário família e o salário maternidade não são calculados com base no salário de benefício. Logo, a exceção dos salários família e maternidade é possível se não tiver decadência decenal e o salário de benefício aumentar, aplicando salários anteriores ao plano real e afastando o divisor mínimo de 60% do BPC, todos os demais benefícios, em tese, podem se enquadrar na tese. Ou seja, a tese pode, a depender do cálculo positivo ou negativo, se aplicar a qualquer benefício calculado com base no salário de benefício, ficando de fora apenas salário família e maternidade. E pode pegar até benefício cessado. Imagina o segurado cessou um auxílio-doença há 2 anos atrás. Mas quando bota os salários antes do plano real, a renda aumenta. Só de benefício, a renda aumenta. Cessou 2 anos, ele pode judicializar e receber os últimos 3. Né? Porque 2 anos para cada decadência de expressão de 5 anos, já correram 2, ficam 3 anos para percepção de atrasados. Então, se não houver decadência decenal e elevar o salário de benefício, nesse caso é que se amolda a tese firmada no tema em repercussão geral 1102 e repetitivo 999. Nesse caso, não havendo decadência e se elevar o salário de benefício, o juiz vai condenar a revisão e condenar o INSS a pagar os atrasados dos últimos 5 anos antes da data do ajuizamento da ação. Como é que calcula o valor da causa? Parcelas vencidas mais 12 vincendas, para ver se na vara federal vai para a vara federal comum ou juizado especial. Ficou até 60 salários mínimos, Jeff, passou disso, vara comum, salvo se houver renúncia. Chama a atenção dos benefícios por acidente do trabalho. A exemplo do auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente fruto de acidente de trabalho. Como são acidentários, nesses casos, a revisão da vida toda será de competência da Justiça Estadual, que tem competência para conceder e, inclusive, revisar a renda mensal dos benefícios previdenciários decorrentes do acidente do trabalho. Bom, senhores, é isso que temos até o momento sobre a revisão da vida toda. Certamente teremos futuramente aula de atualização após o trânsito em julgado da tese para ver se houve algum tipo de modificação via embargos de declaração. Tá bom? Eu finalizo mais uma aula, nosso módulo de posse, de revisão de benefícios previdenciários e cálculo do salário de benefício. Forte abraço para vocês e até a próxima.